A graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados e amadas irmãs, louvado seja o Senhor por mais esse dia, louvado seja o nome do Senhor por mais esse encontro através da palavra, amém? E eu vou trazer uma palavra do Senhor para os nossos corações, mas antes eu quero te falar algo. Muitas das vezes, nós estamos na correria do dia a dia e a gente chega diante do Senhor com tanta pressa, né? Com tanta pressa, e a gente fala com o Senhor, muitas das vezes não sabemos nem o que falamos com o Senhor. Mas eu quero te convidar a você ter um tempo com o Senhor, um tempo de verdade, um tempo ao qual você vai se expressar, você vai colocar diante do Senhor todas as suas petições, que você vai falar com o Senhor aquilo que verdadeiramente está lá dentro do seu coração. Porque muitas das vezes a gente chega diante de Deus, a gente está passando por algum problema, alguma situação difícil, e a gente chega diante do Senhor e colocamos aquilo diante do Senhor de uma maneira, e muitas das vezes não colocamos aquilo que verdadeiramente está lá dentro do nosso coração. Muitas das vezes está nos incomodando, está tirando a nossa paz, muitas das vezes até trazendo enfermidade para o nosso corpo, e a gente não coloca diante do Senhor. E eu quero compartilhar a palavra do Senhor, que você está lendo alguns versículos. Mateus 6,6 diz assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. O versículo 7 diz assim: E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades, e antes da gente pedir, Ele já sabe, né? Então, antes mesmo da palavra chegar nos nossos lábios, na nossa língua, o Senhor, Ele já sabe o que a gente vai falar, e Ele também sabe daquilo que a gente precisa. Ah, mas se o Senhor sabe do que eu preciso, por que Ele não me ajuda? Não, Ele ajuda, mas você vai precisar falar com Ele aquilo que você precisa. E eu quero te convidar também, quando você começar a falar com o Senhor, começa a exaltar o nome dEle, começa a agradecer a Ele. Não chega diante dEle com murmuração, reclamação, não. Começa a adorar, começa a falar quem Ele é, começa a dizer que Ele tem poder, que Ele sabe, que Ele é o Deus que tudo pode. Que você comece a louvar o nome do Senhor, depois vai colocando diante dEle todas as suas petições. Vai colocando diante dEle aquilo que você está passando, as suas necessidades. E a palavra do Senhor nos diz lá em Tiago, no capítulo 4, no versículo 3, diz assim: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Muitas das vezes nós pedimos e não recebemos, porque pedimos mal. O que está no seu coração? Coloca diante do Senhor. E aqui em Mateus, no capítulo 7, no versículo 7 diz assim: Pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhes-á. Ao qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas ao que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o também. Porque esta é a lei e os profetas. Louvado seja o Senhor. Então, que você venha se colocar diante do Senhor com tempo. Não vem na correria, não. Se você vai sair cedo para trabalhar, ou vai para a escola, ou você precisa fazer algo, acorde um pouquinho mais cedo, vai mais cedo, ou então na parte da noite, escolha o seu dia, o seu horário. Escolha um horário no dia que você vai estar com mais tempo para você ir diante do Senhor. Muitas das vezes a gente tem que sair de casa: Senhor, me abençoa, Senhor, olha, eu tenho que ir lá, e vai falando assim, às vezes vai saindo até pela rua fora falando, mas não tem aquele tempo para falar
com o Senhor, né? Aquele tempo de qualidade, como diz a minha filha, né? Ter um tempo de qualidade com o Senhor, para você colocar diante dele, para você se expor para ele, amém? Que Deus te abençoe, abençoe o seu dia, abençoe a sua vida, abençoe tudo aquilo que você vai colocar diante do Senhor ao longo desse dia, em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe.